Bom, e para falar sobre os temas relacionados ao judiciário brasileiro, eu já tenho aqui do outro lado da tela o advogado constitucionalista e professor de Direito Público na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Professor Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Queria, em primeiro lugar, desejar um bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, cumprimentar você e toda a equipe do programa, todas essas pessoas que fazem o melhor tipo de jornalismo político que a internet brasileira pode ter. Começou no rádio, mas hoje é na internet. E cumprimentar mais uma vez a todos, agradecer o convite, espero que estejam me ouvindo bem. Eu tive alguma instabilidade no desktop, migrei para o celular, espero que imagem e som estejam chegando bem. Estamos te ouvindo bem, sim, viu, Bernardo? Quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez para fazer o diálogo conosco no programa e falar sobre alguns temas aí importantes que surgem no debate sobre justiça, política aqui no nosso país. Mais um capítulo, viu, Bernardo? A gente tem nessa disputa do judiciário contra a extrema-direita. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ontem um pedido da Procuradoria-Geral da República, da PGR, e abriu um inquérito para investigar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras. O parlamentar, que é filho do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, ele está licenciado do cargo e morando nos Estados Unidos desde o mês de fevereiro. O Eduardo Bolsonaro será investigado pela suspeita do cometimento dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O magistrado também ordenou o depoimento do próprio Jair Bolsonaro para esclarecer a atuação do filho e, por ele já ter declarado, inclusive, que o sustenta financeiramente no exterior. Nessa decisão, o Bernardo, que autorizou a abertura da investigação, o Alexandre de Moraes também acolheu ao pedido da PGR, determinando que o Jair Bolsonaro preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado, como eu citei aqui, ser responsável financeiro pela manutenção do Eduardo Bolsonaro em território americano. Em relação ao deputado licenciado, o ministro autorizou que ele preste esclarecimentos por escrito, o fato de ele estar lá nos Estados Unidos. Enfim, nessa decisão, o Moraes afirma que a representação criminal do Ministério Público enumera inúmeras publicações e mídias que, em tese, indicam a materialidade dos delitos e indícios suficientes e razoáveis de autoria. Bernardo, alguns ângulos aí para a gente analisar dessa notícia, da abertura desse inquérito, mas primeiro eu queria que você falasse sobre, propriamente, a medida tomada pelo Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido do PGR, o Paulo Gonet. Essa postura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos em relação ao judiciário brasileiro precisa ser investigada pelo Supremo de fato? Com certeza, Anderson. Em primeiro lugar, é uma situação muito surreal, tá? Que o Eduardo Bolsonaro esteja nos Estados Unidos, nesse momento, atentando contra as instituições brasileiras. Porque, basicamente, é isso. Você está usando uma licença parlamentar no exercício do mandato. Salvo engano, ele tomou cuidado que essa licença não fosse remunerada, porque senão seria mais escandalosa ainda, mas ele ainda detém um mandato popular, bem ou mal detém. E está nos Estados Unidos publicamente, ostensivamente, abertamente, articulando com o governo americano. Tivemos aí uma interrupção na fala do Bernardo. Para mim também. Tá me vendo? Voltou. Voltamos sim, fica à vontade. Eu vou pedir desculpa aos ouvintes, porque onde eu estou está chovendo, está muito frio, então isso gera uma instabilidade de redes. Eu mudei para o 3G tentando fugir da estabilidade do Wi-Fi e nem sempre dá certo. Então, assim, você tem um agente público brasileiro, Eduardo Bolsonaro está de licença, mas não deixou de ser deputado, em reuniões abertas com uma narrativa de perseguição política, de que existe um processo dirigido contra o pai dele,
de que existe um complô entre o judiciário brasileiro e o atual governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula. Então, o objetivo aí é colocar o Brasil numa situação de contestação da sua situação institucional, para questionar a ideia de um regime democrático e atrair sanções contra o país. Tá? Isso cai como uma luva no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque existe conspiração contra o governo, contra os poderes constitucionais, agravada pelo fato de isso ser articulado com o governo estrangeiro. Então, isso é uma forma também de coação no curso do processo. E como a investigação do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, melhor dizendo, e dos seus corréus no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado ocorrida e culminada no 8 de janeiro, também, como todos estão sendo processados pelo crime de organização criminosa, isso também pega embaraça a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Eduardo Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico porque gabaritou 3 crimes em diferentes leis que reprimem, inclusive, atuações de crime organizado contra as instituições. Então, assim, é curioso e interessante ver se agora o discurso de bandido bom e bandido morto se sustenta quando você é o bandido. Isso já vinha sendo representação criminal, já havia uma representação criminal do deputado federal Lindbergh Farias. E à medida que o Departamento de Estado americano vai começando a verbalizar a hipótese de aplicação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, vai se corporificando e se tornando nítida a estratégia de que Eduardo Bolsonaro tem sido interlocutor, tem feito lobby e tem auxiliado o governo dos Estados Unidos e subsidiado com informações enviesadas para não só prejudicar as instituições brasileiras, como tentar alterar o curso do processo contra seu pai, Jair Bolsonaro, e contra os demais corréus nos processos relativos à tentativa de golpe de Estado. Então, assim, vamos deixar claro, em primeiro lugar, que isso não ocorreu de ofício pelo Alexandre de Moraes. Foi uma representação do Procurador-Geral da República. Então, para ser coerente a história inteira, ainda mais num tribunal em que vários ministros julgam os processos, no mínimo 5 de uma turma, a história teria que, de uma certa forma, incluir outros atores. Quem está sendo constrangido aí não é Alexandre de Moraes, que, como juiz constitucional, pode ser mais ou menos criticado. Quem está sendo constrangido é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é o Poder Judiciário Brasileiro como um todo. E aí eu vou fazer só uma pequena correção. Eu não acho que existe uma luta do judiciário brasileiro contra a extrema-direita, contra as forças políticas de extrema-direita, porque as forças políticas de extrema-direita estão no judiciário brasileiro. Elas integram tribunais, existem desembargadores, existem juízes de primeira instância. O bolsonarismo, ou as suas forças correlatas, porque o bolsonarismo hoje é um grande rótulo para uma série de movimentos de extrema-direita no Brasil. E, na verdade, hoje eu acho até que existem movimentos que são contrários ao bolsonarismo dentro da própria extrema-direita. Acho que o olavismo, por exemplo, dos finados adeptos do Olavo de Carvalho, eles estariam, vamos dizer assim, num rol, vamos dizer assim, em paralelo e às vezes até divergente. Então, acho que existe uma questão contra as instituições, tá? Mas eu não vejo a extrema-direita fora do judiciário. Ela está nas instâncias inferiores e até em decisões de alguns ministros de tribunais superiores. A associação entre Jair Bolsonaro, Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, são muito... Bernardo, eu não sei se você está me ouvindo, mas a gente está novamente com um problema aí de interrupção da tua fala. Vocês estão vendo aí a imagem dele congelada para a gente agora. Tivemos um problema maior. Estava tendo pequenas interrupções ali ao longo da fala, mas agora a gente teve uma interrupção maior. Inclusive, eu estou vendo aqui nos bastidores, continua
frisada a imagem dele, continua paralisada, problemas de conexão, né? A gente sabe bem como é que funciona isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Bernardo voltando aqui para fazer o diálogo com a gente no Faixa Livre. Enquanto isso, mandem aqui suas mensagens, enquanto o Bernardo não volta para conversar com a gente aqui no nosso programa, mandem suas mensagens para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre esse tema que o Bernardo está trazendo aqui para a gente, essa situação envolvendo o bolsonarismo, a extrema-direita, o inquérito aí aberto pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República a respeito da atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos contra as instituições, contra o judiciário em especial aqui no nosso país. Enfim, participe aqui, mande a sua mensagem. Há muita gente dizendo que esse debate que eu anunciei sexta-feira é debate sobre economia com participações de Nildo Orix, Davi De Castro e Luiz Gonzaga Beluso. Fique de olho aqui no nosso programa. Muita gente dizendo que esse debate deveria ser de 8 às 10 da manhã, ocupando todo o programa. Obrigado, viu, Isaías? Não só ele, né? Outra figura aqui que se posiciona a respeito disso é o Carlos Guilherme Rezer, ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, também dizendo que esse debate deveria ocupar o programa inteiro, 2 horas de debate. Obrigado pelas sugestões, viu, pessoal? É justamente essa ideia. Eu estou tentando aí articular que esse debate aconteça durante todo o programa. Vou conversar aqui com os participantes, ver se eles têm disponibilidade para fazer essa discussão durante todo o horário, todas as 2 horas aí de programa, de 8 às 10. Vamos ver se é possível, se há possibilidade de a gente fazer essa discussão mais ampliada, um debate fundamental aqui no nosso programa. O Bernardo voltou aqui, vou chamá-lo para conversar com a gente. Bernardo, você me escuta? Escuto, vocês estão me vendo? Estão me escutando? Agora sim. Fica à vontade, estamos ouvindo aqui. Tivemos uma pequena interrupção aí no final da tua fala, enfim, para você concluir. Tá, eu até peço desculpas pela interrupção, porque eu estou tentando Wi-Fi 3G, mas é realmente um problema na região por conta do clima também. Mas, bem concluindo mesmo, então, assim, essa não é uma perseguição do Alexandre de Moraes. Essa narrativa é uma narrativa enviesada para alimentar o campo político da extrema-direita. Porque quem fez a representação contra Eduardo Bolsonaro foi um deputado federal do PT, mas ela foi acolhida pela Procuradoria-Geral da República. Quem pede as medidas, o confisco do passaporte, e abre inquérito contra ele, que aí não é inquérito, é uma investigação, é a Procuradoria-Geral da República. Então, nesse momento, esse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, ele é uma tentativa de combater uma narrativa que, no fim do dia, está se voltando contra o Poder Judiciário e as instituições democráticas brasileiras, em prol dos interesses políticos do bolsonarismo e da extrema-direita. Anderson. Oi, voltei aqui, Bernardo. É isso, justamente isso, como você deixa muito bem claro aqui para a gente agora. O Bernardo, o Eduardo Bolsonaro, ele alega que a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Bonet, ele age politicamente quando pede a abertura desse inquérito. Ele se posicionou ontem nas redes digitais falando a respeito disso, enfim. Há algo nessa representação, enfim, nessa abertura de inquérito produzida aí pelo Alexandre de Moraes, algo que indique esse tipo de perseguição, no pedido da PGR, enfim, mesmo no inquérito, como eu citei, aberto pelo Alexandre de Moraes, como é que você vê essa alegação feita pelo deputado federal licenciado sobre uma suposta perseguição política? Anderson, vamos lá. Eu acho que se houve atuação política foi para retardar o início dessa investigação contra o Eduardo Bolsonaro, porque os fatos já estão muito claros e a atuação dele articulada desde fevereiro. A saída dele dos Estados Unidos, ela já foi uma profecia anunciada, tá? Ele sai, começa a criar uma série de embaraços ao processo contra o pai, usa, vamos dizer assim, as redes sociais, a mobilização dos aliados no meio digital, como uma forma de embaraçar as autoridades, de constranger os juízes, de questionar a credibilidade dos juízes, e tem uma articulação forte com o Departamento de Estado americano para aplicar sanções ao Alexandre de Moraes. Diga-se de passagem que Alexandre de Moraes não estaria só nesse rol, ele estaria muito bem acompanhado de toda a equipe do Tribunal Penal Internacional que teve seus bens congelados nos Estados Unidos. Mais uma interrupção aqui na fala do Bernardo Campinho. Estamos com dificuldade aí de fazer esse papo
com ele aí Unidos e por conta dessa... passaporte revogado pelo Bernardo, simples a fato gente, de a gente, cumprir o Tratado de Roma e processar Israel. a gente teve uma interrupção pequena aqui. Ó, caiu aqui mais uma vez o Bernardo Campião. Peço desculpas a vocês, espectadores. O Bernardo está com muitas dificuldades lá de conexão. Tá acessando pelo celular, enfim, tá uma região onde tá muita chuva nesse momento. Aqui no Rio de Janeiro, sol aqui. Ele deve estar aqui no Rio, deve estar na região serrana, enfim, deve estar num outro local aqui do nosso estado. Aliás, deve estar lá, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, deve estar lá em Seropédica, talvez, né? Porque aqui na capital a gente não tem nem sinal de chuva, muito sol aqui no Rio de Janeiro, enfim. Vamos ver se o Bernardo consegue fazer essa conexão, refazer a conexão para continuar aqui fazendo papo com a gente sobre um tema importante, né? Vou até tirar aqui da tela esse anúncio, né? Enquanto o Bernardo não está aqui, a gente bate um papo aqui com vocês, espectadores, sobre a situação envolvendo a política do Brasil. Ó, Bernardo voltando aqui, vamos tentar mais uma vez aqui fazer o papo com ele. Não tá fácil não, viu, Bernardo? Você não tá no Rio hoje não, né? Não, tô em Friburgo, tá chovendo, tá bem frio aqui, já tá quase início de inverno. Mas assim, só para concluir, eu acho que não existe uma atuação política da PGR e tentar pensar a PGR como politicamente motivada é desconhecer que o Procurador-Geral da República ele foi aprovado pelo Senado com voto, inclusive, de senadores bolsonaristas, em primeiro lugar, tá? E que representações semelhantes de prisão, recolhimento de passaporte do Eduardo Bolsonaro, elas já tinham sido rejeitadas desde fevereiro. O que aconteceu agora foi o recrudescimento do discurso do Departamento de Estado e a visível conexão entre isso e a atuação do Eduardo Bolsonaro com a possibilidade de aplicação de sanções ao Alexandre de Moraes, e que não vai parar por aí. Tanto quanto o governo Trump aplicou sanções primeiro ao procurador do TPI, depois foi aplicando sanções indiscriminadamente contra o tribunal inteiro, em algum momento isso vai pegar o Supremo Tribunal Federal inteiro, e não só o Alexandre de Moraes, vai começar a se dirigir contra as instituições brasileiras. Então, se existe alguma atuação política, é do Eduardo Bolsonaro produzindo uma narrativa enviesada, voltada para prejudicar as instituições democráticas brasileiras em benefício da extrema-direita, criar confusão, desinformação e constranger o processo contra o pai dele, visto que uma provável condenação deve eliminar qualquer possibilidade do Jair Bolsonaro de voltar à vida pública. Ainda mais quando o Eduardo Bolsonaro era sondado como um dos possíveis prováveis presidenciáveis do grupo. Já que o Jair Bolsonaro quer que o presidenciável necessariamente, se não for ele, seja alguém da sua família. Então, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é reforçar uma narrativa política em benefício próprio. Até porque, nesse momento, ele é simplesmente investigado, não há denúncia formal e menos ainda condenação, e ele tem mandato parlamentar. Então, eu tenho certeza que uma das defesas dele vai ser a imunidade parlamentar. E se no cenário eleitoral o bolsonarismo perceber que não consegue realmente emplacar, que já deveria estar muito nítido isso, não consegue emplacar Jair Bolsonaro como novo candidato à presidência mais uma vez. E se não confiar suficientemente em Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro deve ser o primeiro nome da lista, ou ele ou a primeira-dama. Então isso também é um ato de pré-campanha, tem que ficar muito claro. Sem dúvida, sem dúvida. A turma do bolsonarismo está atuando aí justamente para já se opor ao presidente Lula, que vai tentar a reeleição no ano que vem. O processo eleitoral no Brasil já começou, a verdade é essa, né? Estamos há mais de um ano das eleições, mas o pleito presidencial, as eleições gerais já começaram aqui, é o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. O Bernardo, que ponto essa atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos poderia ser enquadrada como crime contra um Estado democrático de direito à luz dessa nova lei de 2021, Lei 14.197? A visita do Eduardo Bolsonaro lá aos Estados Unidos, seus encontros ali com figuras ligadas ao trumpismo podem ser interpretadas como parte de uma articulação internacional dessa nova direita liberal, enfim, que implicações essa articulação traz para a soberania nacional e a estabilidade institucional aqui no nosso país, considerando a tentativa de influência, inclusive, do Donald Trump na América do Sul. A gente pode citar, por exemplo, essa
recompensa, digamos assim, de 10, digamos assim, não, essa recompensa de 10 milhões de dólares que o governo dos Estados Unidos oferece para quem der informações sobre a atuação do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Há uma atuação, inclusive militar, do Comando Sul dos Estados Unidos aqui no nosso continente. Enfim, o Trump cada vez mais tentando influenciar a política nacional. Como é que você vê essa atuação do Eduardo Bolsonaro ligada a esse projeto mais amplo da extrema-direita? Anderson, um dos crimes pelos quais o Eduardo Bolsonaro está sendo investigado é justamente a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em que você usa violência ou grave ameaça para impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, que no caso seria a atuação da Corte Constitucional da cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, de tentar criar óbice ou entrave para o julgamento que envolve seu pai. Então, a investigação já recai sobre um desses tipos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que declarar. Segundo, como veria essa grave ameaça? Porque ele seria partícipe, ou seja, ele estaria articulado com o Departamento de Estado americano para aplicar sanções econômicas e políticas a juízes constitucionais brasileiros, o Alexandre de Moraes, mas possivelmente ocorrerão outros, como no caso do TPI, que as sanções começaram contra o procurador do TPI, do Tribunal Penal Internacional, mas não se restringe a isso. Na verdade, o governo Trump, ele é uma forma extrema da política externa dos Estados Unidos na América Latina. As acusações de envolvimento ou de atividade de militantes radicais islâmicos ou de grupos terroristas árabes islâmicos na Tríplice Fronteira remontam ao 11 de setembro. Então, já é objeto de investigação do Departamento de Estado há mais de 20 anos, das investigações enviesadas lá deles, né? Da Tríplice Fronteira ser uma área para desenvolvimento, recrutamento e organização de atividades terroristas. Mas, nesse momento, se a gente for perceber toda a confrontação em relação a deportações para países da América Latina, de volta, ou mesmo para El Salvador, de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e às vezes nem de imigrantes ilegais. Há casos que imigrantes legais e filhos de imigrantes legais nascidos nos Estados Unidos estão sendo deportados também. Os confrontos com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por exemplo, que num primeiro momento até, na minha visão, cedeu demais, ou Cláudia Sheinbaum do México, mostram que vai haver um investimento forte do governo Trump contra os governos progressistas e até contra os governos democráticos de centro-direita que não estiverem alinhados aos objetivos estratégicos da política externa americana na visão de Donald Trump. E aí, Eduardo Bolsonaro é uma peça não tão central, mas importante também nessa engrenagem, na chamada internacional de extrema-direita criada por Steve Bannon. Trump Brexit, a eleição de Jair Bolsonaro, a ascensão do Vox na Espanha, o governo do Irmão de Itália, a radicalização de extrema-direita que o governo húngaro tem promovido sobre a égide do Orbán, tudo isso de alguma medida. E aí, curioso que até o Vladimir Putin é parte dessa peça, dessa grande articulação da extrema-direita global. Então, esse inquérito, na verdade, ele chega em um momento muito tardio, porque o Eduardo Bolsonaro tem feito o que... Ele é o grande, na verdade, abre aspas, chanceler internacional do bolsonarismo. O grande representante diplomático e político do bolsonarismo no contexto dessa grande internacional de extrema-direita, no apoio e na promoção da propaganda de apoio ao governo Bukele em El Salvador, enfim. Agora, a atividade política não pode ser criminalizada, por pior que ela seja, mas atentar contra as atividades institucionais do Estado, atentar contra as instituições democráticas, contra o Poder Judiciário, interromper, atrapalhar, coagir, constranger, fraudar provas ou criar óbices à aplicação da justiça, isso é crime, no Brasil e nos Estados Unidos. Se Eduardo Bolsonaro fosse americano, estivesse no Brasil, articulando com o governo brasileiro sanções ou embargos ou prejuízos a interesses americanos,
ele estaria totalmente enquadrado na Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos e até pelo crime de traição. Eu acho muito curioso como o exemplo americano não é interessante, como não, quando interessa, a gente esquece dos Estados Unidos. A Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos, inclusive, é extremamente mais rigorosa do que o seu congênero no Brasil para reprimir atos que sejam considerados de traição e sedição à pátria. Então, assim, alguma reação tinha que acontecer. Agora, infelizmente, eu acho que ela já foi calculada para o Eduardo Bolsonaro. O plano era esse. Eu acho que ele vai para os Estados Unidos. Sabe aquela coisa de duas crianças birrentas brigando, caiu, brigando no pátio? Me bate, quero ver você me bater, quero ver você me bater, quero ver você me bater, você não é homem para me empurrar. Porque o bolsonarismo é uma psique, se vocês um dia tiverem psicanalista ou psiquiatra ou psicólogo no programa, acho que vale a pena investigar isso. É a psique do garoto birrento de quinta série. Então, o Eduardo Bolsonaro estava o tempo todo nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes, vem me prender. Alexandre de Moraes, você não... Ele vai criando e plantando provocações e nisso cometendo crimes também, que agora as instituições reagem, aí tá vendo, tá me perseguindo, tá perseguindo ao meu pai. Sabe aquela coisa assim, você não me bate, você não me bate. Aí você empurra. Aí, tá vendo, professor, ele me bateu. É uma lógica simplória, mas quem conhece o mundo masculino sabe como ela é efetiva. Por isso que eu acho que vocês têm que um dia fazer uma interpretação psicanalítica da extrema-direita, porque é um debate muito rico. Mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro queria essa reação. E eu acho que no momento que ele está nos Estados Unidos, acho que o próximo passo, se ele perceber que a família não se viabiliza, que eles vão depender de aliados, de uma futura, talvez, quem sabe, anistia ou perdão, aí eu acho que ele vai pedir asilo político. O próximo passo é um pedido de asilo, tá? Para se fazer de vítima, vamos dizer assim. E assim, ele também vai abusar e usar do asilo politicamente. Ele vai ser asilado, mas vai continuar coordenando as forças da extrema-direita, criando narrativas e investindo contra as instituições. Então, essa é uma profecia autorrealizada. É uma novela com capítulo. A gente está vendo, na verdade, uma novela já pré-gravada que a gente já sabe o final. É que nem ver o remake de uma novela dos anos 90 agora. A gente já sabe o final dos personagens, a gente só quer ver como é que vai ser dada a roupagem a isso. Qualquer dia eu convido novamente aqui o professor Christian Dunker para fazer uma análise a respeito uma análise psicanalítica a respeito do bolsonarismo da extrema-direita. Ô, Bernardo, eu queria seguir aqui. Eu tenho um último tema aqui para tratar, um tema importante, né? Porque surgiu um vídeo, você deve ter visto aí nas redes sociais ao longo dos últimos dias. Eu vou até colocar aqui na tela para os nossos espectadores acompanharem conosco um vídeo do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, cantando com a cantora Paula Lima numa festa, num evento, na casa do empresário do dono, o presidente do iFood, na casa dele, cantando com a Paula Lima, com o Luiz Roberto Barroso, enfim. Vou colocar aqui na tela. Casa sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Fica mais lindo por causa do amor. Vídeo de Garota de Ipanema aí sendo cantado pela Paula Lima ao lado do ministro do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, e do presidente do iFood. Me fugiu o nome dele, daqui a pouquinho eu busco aqui e trago para vocês, espectadores. Fato é que o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, ele analisa, o Bernardo, uma série de casos referentes, inclusive, à precarização do trabalho no país, que são temas de total interesse do iFood, enfim, dessa turma que estava participando aí dessa festa, desse convescote. Eu queria que você falasse, um dos temas, inclusive, que a gente tratou aqui recentemente no Faixa Livre, com o pessoal que dialoga com o tema do trabalho, é essa suspensão de processos que tratam da legalidade da pejotização, depois que o ministro Gilmar Mendes decidiu monocraticamente por essa medida. O Pleno do Supremo ainda vai analisar essa questão. Eu queria que você falasse um pouco o que é que a gente pode dizer sobre esse episódio, essa participação do ministro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, numa festa na casa do presidente do iFood, enfim, cantando alegremente. Fala um pouco sobre isso. Bom, em primeiro
lugar que encanta seus males espanta, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que o ministro Luiz Alberto Barroso continua. Ele já era muito conhecido aqui no Rio de Janeiro por ser um ministro pop, um ministro, vamos dizer assim, arroz de festa. Na posse dele teve banda de música, ele tocou guitarra, já fez peça quando era advogado aqui no Rio de Janeiro, procurador. Então, assim, Anderson, mais do mesmo. Assim, bem-vindo ao judiciário brasileiro. Você hoje é impressionante. Se a gente tem uma noção muito mínima do que é conflito de interesses, vários tribunais de justiça, tribunais superiores, essas fronteiras são absolutamente cruzadas sem nenhum pudor. Eu não conheço exatamente o contexto da reunião do iFood, tá, Anderson? Acho que no final, se puder fazer um input sobre isso, acho razoável. Mas eu queria até aproveitar que você me deu essa deixa. Essa reunião, esse encontro, ele se dava no sentido de dialogar com empresários, com lideranças do judiciário para formação ou para o apoio à formação de juízes negros indígenas no Brasil. Foi o que disse o presidente do iFood, o Diogo Barreto, é o nome desse sujeito, Diogo Barreto. Uma tentativa ali de se apoiar a formação de juízes negros indígenas no Brasil. Foi esse contexto, de acordo com o sujeito lá, o presidente do iFood, nesse contexto que se deu essa reunião. Ele podia começar pagando melhor os entregadores dele, que são majoritariamente negros, né? Ou tendo ou tendo uma outra configuração do trabalho no qual ele baseia a atividade econômica dele, porque a economia colaborativa é um engodo. Acabei de falar para você, Anderson, que a extrema-direita e o judiciário não estão em conflito. A extrema-direita também está no judiciário, porque, em alguma medida, a extrema-direita é uma versão radicalizada, pelo menos no Brasil, porque na França, na Itália, ela é nacionalista e defende um certo intervencionismo econômico, ela tem roupagens. No Brasil, e na América Latina em geral, ela é uma continuação extrema do neoliberalismo econômico da década de 1990. Então, pejotização, economia 5.0, flexibilização de regulamentação. Quem não se esquece de Jair Bolsonaro dizendo que a lei trabalhista tem que beirar a informalidade? Eu não falei agora há pouco do Ives Gandra Martins Filho como grande representante desse viés, até porque ele é Opus Dei no Tribunal Superior do Trabalho, que é, inclusive, um dos bastiões e dos próceres em liderar julgados favoráveis às empresas da chamada economia colaborativa, aplicativos, etc. Então, não estou vendo nenhuma novidade aí. Quem é do meio sabe, são anos e anos e anos de encontros, isso muito antes das redes sociais, tá, Anderson? De bancos e juízes do trabalho e bancos em resorts. No meio dos anos 2010, a coisa ficou era tão escandalosa que o Conselho Nacional de Justiça restringiu os patrocínios a eventos do judiciário a, no máximo, 30% do orçamento da festa. Eu não sei se ele aparece por aqui de vez em quando, mas o atual secretário nacional, não sei também se ainda mas era secretário nacional de Defesa do Consumidor, o ex-deputado Vadir Damus, ele dizia, na época que ele era presidente da OAB Rio de Janeiro, que não existia essa história de que se criou uma meia gravidez. Não, pode ou não pode? Pode até tanto. Então, a gente vai ver assim, episódios muito claros de conflito de interesse, que assim, basta você abrir a lei orgânica da magistratura ou o código de ética e botar o dedo, que você vai ver essas fronteiras sendo muito cruzadas. E no mundo brasiliense ou na elite progressista Rio-São Paulo, você chama presidente de iFood, Luiza Trajano, presidente de Embev de amigo. Na verdade é essa. A elite, antes de tudo, não é só uma denominação econômica, é uma denominação cultural. E aí o leitmotiv desse encontro, ele é totalmente convergente com a linha de Luiz Roberto Barroso se apresentando como um grande liberal igualitário, que é um viés político muito consagrado na teoria política dos Estados Unidos. Fica muito estranho para a gente ouvir isso no Brasil, mas quando a gente faz os estudos em direito e política de forma
mais avançada e aprofundada, esses temas, essas terminologias do debate político americano têm sido importadas recentemente para o Brasil, que é um nome chique para uma centro-direita liberal, Luiz Roberto Barroso. Toda entrevista que ele deu como advogado ou magistrado, ao mesmo tempo que ele é uma força em defesa do direito das minorias, da afirmação dos direitos humanos, ele também critica muito o excesso de Estado no Brasil na economia, tá? Assim, e aí, sabe aquela música da Cássia Eller, O Príncipe Virou o Sapo? Lembra do Alexandre de Moraes? Quem que faz dupla? Quem é o trio no Supremo Tribunal Federal? Vamos pegar todos os julgamentos sobre direitos sociais dos últimos 10 anos, principalmente o governo Temer, governo Bolsonaro. Quem é a trinca que geralmente lidera os votos contra os direitos dos trabalhadores? Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, nossos grandes heróis democratas. Então, assim, no final, não sei se não somos todos, como dizia o filme, feios, sujos e malvados. Acho que a grande lição é essa. Já tinha outros objetos de constrangimento do ministro Luiz Roberto Barroso, aquela reunião no início de 2023 que ele diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Que bom que derrotamos o bolsonarismo, mas é complicado para ele, juiz constitucional, dizer isso, entendeu? Então, essa reunião não me surpreende, mas eu acho, Anderson, que a gente não pode personalizar ou fulanizar o debate. Eu acho que a gente precisa ter uma reforma das instituições, porque isso não acontece só no judiciário. Já teve ministro do presidente Lula, deputado federal, do PT, inclusive, gente pegando carona em jatinho, de procedência duvidosa, amizade com empresário, jantar na casa de empresário, com indício de favorecimento pessoal. A gente sabe que essa fronteira entre o público e o privado no Brasil é muito fluida. E o que é que vai melhorar isso? Mais fiscalização, mais pressão. Eu honestamente acho que a gente tem que dar voz a uma nova consciência dos trabalhadores. Esse rapaz que é vereador do Rio de Janeiro, do pessoal, eu me esqueci o nome dele, que é o movimento Vida Além do Trabalho. Ele é contra a CLT, eu também sou contra a CLT. A CLT é uma lei patronal da década de 40 que foi cunhada. Ela não é imposta por Vargas, ela sintetiza várias leis trabalhistas, mas de uma república aristocrática. Porque o Brasil, até 1946, era isso, uma república aristocrática. E uma regulação de capital e trabalho que é muito favorável ao capital. A evolução do tempo e a Constituição de 88 atualizaram os direitos sociais de tal forma, a jurisprudência dos tribunais de trabalho, que ela passou a incomodar um pouquinho. Mas eu preciso de uma regulação do trabalho para uma nova economia, para uma nova realidade. O sindicalismo, o movimento sindical é outro, o movimento dos trabalhadores é outro. Existem outras pautas, as questões como discriminação no ambiente de trabalho, por exemplo, tomaram outro viés. As pessoas querem mais tempo de lazer e querem mais autonomia, querem mais flexibilidade nas suas relações de trabalho, mas não querem ser exploradas. É isso. Então, eu acho que a gente tem que sair da defensiva e da defensiva de uma legislação ruim, tá? E repensar os direitos sociais, os direitos trabalhistas, sobre o viés dessa nova realidade. E nesse ponto a extrema-direita é muito hábil, porque ela consegue ler o ethos do tempo e interpretar parte das aspirações da classe trabalhadora e sequestrar essas aspirações num projeto reacionário. Eu acho que as forças democráticas, progressistas de esquerda, têm que fazer o seu dever de casa. Enquanto isso, a gente vai continuar reagindo à cantoria na casa do presidente do iFood. Diga-se de passagem, o nosso cantor, ele é bom, mas não é tanto. Podia ser um pouco mais afinado, entendeu? Ele gosta muito mais de fazer participação especial. Mas é isso, Anderson. É suco puro de Brasil que precisa, na verdade, assim, ser decomposto em duas frentes. Mais fiscalização, mais transparência, mais republicanismo, cobrar, fiscalizar, impedir que essas fronteiras sejam cruzadas. Era muito pior há 50 anos e a gente já evoluiu nesse sentido. E do nosso lado aqui, fazer o dever de casa e o seguinte, ministro, vamos fazer uma reunião também com a galera dos aplicativos, vamos cantar um rap com o pessoal do... Interrompeu aí mais uma vez a conexão do Bernardo Campinho. Na hora que ele concluir aí a fala dele, vamos ver se a gente recupera aqui a fala do movimento do Bernardo. Trabalho. Voltou. Tivemos uma interrupção aqui mais uma vez na tua fala, mas, Bernardo, a grande questão é essa, né?
acima de tudo, influência do grande capital na justiça, na institucionalidade aqui no nosso país. Para a gente fechar com chave de ouro, vou colocar aqui mais uma vez um vídeo para quem não viu, possa assistir aqui essa participação do ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso, nessa festa lá, nesse converscote com o presidente do iFood. Mais uma vez aqui na tela para você. Se ela soubesse que quando ela passa, de graça, e nunca mais Tá aí, ministro do Supremo cantando alegremente com o presidente do iFood. Bernardo caiu aqui, gente, teve uma série de interrupções, ele caiu aqui na nossa sala. Vamos ver se ele volta aqui, só para a gente se despedir dele aqui no programa, terminar sem fazer essa despedida do Bernardo aqui. O Bernardo que concedeu essa entrevista importante a respeito dos temas do judiciário aqui no nosso país, falou sobre essa abertura de inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, uma ação tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do Procurador-Geral da República. Estou aguardando aqui ver se o Bernardo refaz aqui a conexão. Acho que vai ser difícil. Ele está com dificuldade, está lá na região serrana do Rio de Janeiro, está voltando aqui, só para a gente se despedir dele aqui no nosso programa. Bernardo, voltamos aqui já para as suas despedidas, viu? Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez, fazendo o diálogo sobre os temas relacionados ao judiciário. Anderson, muito obrigado pelo convite. Eu peço desculpas por realmente as intermitências técnicas hoje foram excessivas. Assim, eu lamento muito. Tá muito frio aí fora, você não tem noção, e ainda tá chovendo, chuviscando. E eu moro um pouco afastado do centro de Nova Friburgo, aqui na cidade. Isso acaba prejudicando um pouco minha conexão. Peço desculpas a você, aos ouvintes da equipe. Deixo um abraço para todo mundo. É sempre um prazer dialogar com vocês e espero que possamos nos rever em breve, discutindo novamente temas sobre Constituição, direito, política, com o maior prazer e com muito carinho por esse que é o melhor programa de jornalismo político da internet brasileira. Muito obrigado pelo convite. Problema nenhum, deu tudo certo, viu, Bernardo? Obrigado pela tua participação, pelas palavras sempre generosas aqui com a gente. Um grande abraço, viu? Até a próxima. Conversamos aqui com Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, que é advogado constitucionalista e professor de Direito lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,